Bem, pessoal, continuando aqui a nosso vídeos que vai substituir a webconferência, que foi uma porcaria. Não sei porque o pessoal ainda continua com essa ideia de webconferência, mas vamos lá. Vamos fazer o exercício número 13 da página 43. O exercício número 13 da página 43, senhores, é basicamente mostrar ou verificar se o conjunto pertencente aos reais tal que x maior que zero, maior ou igual que zero. Na verdade, esse conjunto é o R mais, né, todos os números positivos. Provar que esse conjunto é ou não, verificar se é ou não um espaço vetorial e encontrar quais são as propriedades que não caracteriza, faz com que ele não seja um espaço vetorial. Só que eu tenho que definir duas operações. Seria x mais y, a operação de soma seria x mais y igual a x vezes y, e alfa vezes x, a multiplicação por um escalar seria x elevado a alfa. Definiu essas duas operações, a operação de adição e multiplicação por um escalar, verificar se esse conjunto é um espaço vetorial. Recapitulando, para provar que é um espaço vetorial, a gente precisa verificar aquelas 8 propriedades, A1, A2, A3, A4, certo? Então vamos tentar verificar A1. Primeiro vamos verificar se esse conjunto, ele em si, já satisfaz, se ele é fechado em relação à soma e em relação à multiplicação do escalar. Se não for, já não adianta nem verificar o resto. Se eu pegar dois números positivos, somar, transformar no produto x vezes y, o produto vai continuar sendo positivo, vai pertencer a esse conjunto. Se eu pegar um número qualquer, multiplicar por x, e esse número ficar x elevado a alfa, alfa seja qualquer número, positivo ou negativo, qualquer número real, isso aqui sempre vai ser positivo, já que x é positivo. Então é fechado em relação à soma e multiplicação do escalar. Então vamos verificar A1. Só que para verificar eu tenho que pegar elementos genéricos desse conjunto. Então aqui, ó, para todo x, y, z pertencente a R+, né? E R+ é esse conjunto aqui, viu, senhores? E alfa e beta pertencente aos reais, certo? Então vamos lá. Primeira propriedade é A1. Vamos verificar a associatividade. O que significa associatividade? É verificar que se eu pegar x mais y e depois somar com z, é a mesma coisa que x somado com y mais z. Verifica que isso é igual a isso e mata. Quem é x mais y? X mais y, pela propriedade, é x vezes y. E quem é y mais z? É y vezes z. Certo? E quando você for somar esses dois, vai ser o quê? Vai ser o produto. Esse vezes esse, vai ser x vezes y vezes z. E aqui, quando você faz a soma, transforma esse vezes esse. Então, é x vezes y vezes z. Então, é verdade. A1 satisfaz a propriedade de espaço vetorial. Certo? A2. O que seria o A2? A2, senhores, é exatamente a comutatividade. Se eu pegar x mais y, tem que ser igual a y mais x. Será que isso é verdade? Vamos lá. Quem é x mais y? É x vezes y. E quem é y mais x? É y vezes x. E eu sei que x vezes y é igual a y vezes x, que aqui é número real, que é número real, a comutatividade exige dentro dos números reais. Então isso aqui é verdade. Certo? Então o A2 está verificado. E o A3? A3 é mostrar que existe um zero, tal que x mais 0 é igual a x. Será que isso é verdade? Quem é x mais 0? X mais 0 é x vezes 0, né? E x vezes 0 é 0. Então, x mais 0 é igual a x, senhores? Não. Essa propriedade não satisfaz. Mas será que a gente poderia encontrar? Então, observe que, nesse caso, 0 não é 0, né? Não satisfaz. Mas,
Será que existe um elemento que é considerado zero nesse caso? Como assim, Márcio? Como assim, professor? Ó, lembra que a gente fez um exemplo passado? Vamos lá. Eu quero encontrar um elemento lá, vou chamar de E, tal que x mais E é igual a x. Quem será esse E? Quando eu fizer x mais E, vai ser exatamente x vezes E, igual a x. Se eu forçar x vezes E igual a x, só tem uma possibilidade de um número vezes x para dar igual a x. E tem que ser 1. Então, realmente existe um número que somado com x dá x, que é 1. O que significa isso? Que o A3 está verificado. Ó, quem será o A3? Existe um 1 tal que x mais 1 igual a x. Por quê? Porque x mais 1 é igual a x vezes 1, que é igual a x. Então, existe o elemento neutro da adição, que nesse caso, para esse conjunto, é 1. Certo? O elemento neutro é 1. E quem será o A4? O A4 é a mesma coisa. Teoricamente é assim, existe um menos x, que é o simétrico, de tal forma que quando faço x somado com menos x, dá a identidade. Nesse caso é 1. Mas eu chamei de menos x com a ideia de simétrico, mas eu poderia dizer assim, ó. Vou fazer a conta separada para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Ó, vai existir um x de estrela, podemos dizer assim, tal que x somado com esse x estrela dá a identidade, que é, a gente já viu quase agora que é 1. Mas quem é x mais x estrela? É x vezes x estrela, igual a 1. Existe um elemento que quando multiplicado por x dá igual a 1? A resposta é depende. Se esse x for um x diferente de zero, sempre vai existir o x, que x, nesse caso aqui, x estrela, é x a menos 1. Isso aqui para todo x diferente de zero, né? Então, para todo x diferente de zero, existe um x que é x a menos 1, que é o inverso multiplicativo nesse caso. Então, vamos dizer assim, o A4. O A4 eu posso substituir da seguinte forma. Tá aqui, ó. A4. Existe um x estrela que é igual a x a menos 1, tal que x somado com x a menos 1 é igual a 1. Ora, x mais x a menos 1 é x vezes x a menos 1. Isso aqui é igual a 1 para todo x diferente de zero. Então, para todo x diferente de zero, existe um simétrico, certo? Se eu forçar para todo x, aí não vai existir, porque se x for igual a zero, não vai existir o simétrico. Então, se a gente for formal mesmo, pela forma como definiu para todo x maior que zero, isso aqui não satisfaz, porque só é verdade para x diferente de zero. E nosso x é para todo x maior ou igual a zero. De qualquer forma, eu considero que não satisfaz. Só satisfaz se x for igual a zero. Né? Vamos agora para a propriedade de multiplicação por um escalar. Propriedade M1. Vocês lembram da propriedade M1, né? A propriedade M1 basicamente fala o seguinte, senhores. A propriedade M1 diz que um escalar vezes x mais y, isso aqui tem que ser igual a alfa vezes x mais alfa vezes y. A gente tem que verificar isso aqui. Pois é, eu vou calcular de um lado e calcular do outro, ver o que que dá. Isso aqui é alfa vezes x mais y, a gente sabe que é x vezes y. E desse lado, alfa vezes x é x elevado a alfa, né? E aqui alfa vezes y é y elevado a alfa. E x elevado a alfa mais y elevado a alfa, a gente sabe que transforma um produto. X elevado a alfa vezes y elevado a alfa. Isso aqui, senhores, por sua vez, alfa vezes x vezes y é exatamente xy elevado a alfa.
isso aqui igual a x elevado a alfa vezes y elevado a alfa. Na verdade, isso é verdade. Isso aqui é um número real. X vezes y elevado a alfa é x elevado a alfa vezes y elevado a alfa. Isso aqui é x elevado a alfa vezes y elevado a alfa. Pela propriedade da potenciação dos números reais. Então, a propriedade M1 é verdade. Certo? Agora vamos para a propriedade M2. A propriedade M2 é basicamente uma distributividade em relação à soma de escalar. Alfa mais beta vezes x. Certo? Isso aqui tem que ser igual a alfa x mais beta x. Será que isso é verdade? Vamos lá. Alfa mais beta vezes x, isso tudo vezes x é x elevado a alfa mais beta. E alfa vezes x é x elevado a alfa. E beta vezes x é x elevado a beta. X elevado a alfa mais beta. Isso aqui é a soma. Quando é a soma, eu transformo no produto. Fica x elevado a alfa vezes x elevado a beta. E se pela propriedade da potenciação, produto de potência na mesma base, repete a base, soma os expoentes, alfa mais beta. Então, é verdade nesse caso. Agora, continuando, vamos agora ver o M3. O que é o M3? Certo. O M3, senhores, é basicamente eu quero verificar a associatividade em relação à multiplicação por escalar. Alfa vezes beta vezes x. Isso aqui tem que ser igual a alfa vezes beta vezes x. Ou seja, se eu fizer o produto alfa vezes beta e depois multiplicar por x, é a mesma coisa de eu fazer alfa vezes beta vezes x. Eu vou resolver de um lado, resolver do outro e verificar se é igual. Alfa vezes beta vezes x é x elevado a alfa vezes beta. Certo? E por sua vez, alfa vezes beta vezes x é x elevado a beta. Isso aqui é x elevado a alfa vezes beta. Isso aqui é o produto de alfa vezes x elevado a beta é x elevado a beta elevado a alfa, né? Que por sua vez, isso aqui é igual a x elevado a potência de uma potência. Repete a base, multiplica os expoentes, beta vezes alfa. O alfa vezes beta tanto faz, que é comutativo, né? Então é verdade. M3 é verdade. Vamos para o M4. O M4, senhores, eu quero verificar que existe um elemento unidade, tal que 1 vezes x é igual a x. Isso é verdade? Quanto é 1 vezes x? É x elevado a 1, que é igual a x. Então, existe a unidade sim. Certo? Então, pelo que a gente verificou, esse conjunto eu considero um espaço vetorial. A única coisa que furou mesmo foi aquela propriedade do x vezes x a menos 1, certo? Isso aqui só vai existir o simétrico, isso aqui só vai ser igual a 1 para todo x diferente de 0. Então, tomando cuidado com esse detalhezinho aqui, eu consideraria assim um espaço vetorial sim, certo? Porque a única coisa que ficou estranha foi essa propriedade aqui. Então, eu considero um espaço vetorial. Supondo essa consideração aqui, é um espaço vetorial esse exercício, certo? Porque eu não vi nada que furou. Nada que furou. Certo, pessoal? Então tá, vamos para o próximo exercício. Terminou essa primeira etapa, ok?